Why do you paint? I wanted so much to share what I see. An artist. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Como vocês puderam ler pelo título, o filme que eu escolhi comentar nesse vídeo foi o filme chamado Nos Portões da Eternidade. E eu assisti esse filme recentemente e eu posso dizer para vocês que foi uma baita de uma experiência ver esse filme. Então, para organizar meu raciocínio, para justamente poder conversar sobre esse filme com vocês, eu vou fazer 3 perguntas que vão justamente servir como um norte para esse meu raciocínio. E já de cara, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que vocês sabem da vida de Vincent van Gogh? Caso vocês queiram realmente ir atrás de assistir esse filme, eu já falo aqui para vocês que ele é um filme diferente. Diferente no sentido de que esse filme narrativamente vai fazer você sair da sua zona de conforto. Então todos esses elementos que eu mesmo me incluo nessa, a gente está acostumado a assistir como um filme com uma trama narrativa, um arco narrativo para o personagem principal, uma mensagem a ser passada, um vilão, algo a se combater, você sai de um ponto A a um ponto B. Nada desses elementos que são bastante comuns nos filmes que a gente assiste hoje em dia, você não vai encontrar nesse filme Nos Portões da Eternidade. E por conta dessas características, a gente meio que perde um senso de que o filme tem um começo, um meio e um fim. É meio estranho. Então, já dando uma dica para vocês, por questões de alinhar expectativas, se você espera que esse filme seja um filme biográfico que vai servir para te explicar sobre quem foi Vincent van Gogh, quem foi esse gênio na pintura, esse é o filme errado para você. Portanto, se você não conhece nada sobre o Vincent van Gogh, ou só aquele básico, que nem eu, quando eu vi esse filme, né, que o cara que cortou a própria orelha, né, fez uns quadros bonitos e tal, eu recomendo para você pelo menos dar uma lida no Wikipedia sobre a biografia dele, e isso meio que vai te ajudar a se situar dentro do filme. É coisa pouca, mas eu acho que já vai dar uma melhorada na sua experiência com esse filme. Pois bem, como eu estava falando para vocês, esse filme a intenção dele não é te explicar quem foi esse grande pintor. A singularidade desse filme é justamente te mostrar como era ser o Van Gogh, como era enxergar o mundo pelos olhos de Van Gogh. Então, se a gente está vendo o mundo pelos olhos desse grande pintor, a segunda pergunta que eu faço aqui para vocês é a seguinte: o que vocês entendem de pintura? E para nossa sorte, você não saber de nada de pintura, assim como eu, não vai te prejudicar em nada na experiência desse filme. Mas o engraçado aqui é que esse filme foi pincelado pelas mãos certas. O diretor do filme, Julian Schnabel, para quem não sabe, ele é um pintor. Ele trabalha também com esse tipo de arte. E outra informação interessante aqui é que o próprio diretor foi o professor de pintura para o William Dafoe, que justamente foi a preparação dele para interpretar o Vincent van Gogh. E eu acho que toda essa preocupação de justamente tentar entender essa arte ajudou bastante a justamente entregar um filme poderoso. E pessoas, eu acho uma coisa muito foda essa fusão de 3 perspectivas diferentes, de 3 formas de expressar se cruzando. A gente tem a obra e vida de um pintor que entrou para a história, sendo interpretada por um outro pintor que também é diretor de cinema, que vai dar aulas de pintura para o ator do filme, o ator principal do filme, que justamente vai interpretar um dos maiores pintores da história. Então é um ciclo assim meio que, sei lá, poético isso. Eu acho que vocês devem pensar da mesma maneira. A arte é uma coisa subjetiva, é uma interpretação, é uma experiência pessoal. E a terceira pergunta que eu faço aqui para vocês é justamente o que vocês entendem sobre arte. Porque a gente já entendeu até esse ponto desse vídeo o objeto a ser trabalhado, no caso, a vida e obra de Van Gogh. A gente passou também um pouco para as pessoas que justamente vão colocar a interpretação dela para justamente fazer essa história. E nesse último ponto, o que eu quero justamente tentar passar para vocês é mostrar como é que foi esse processo criativo de se fazer
esse filme, a arte de fazer arte. E como eu já falei anteriormente, além dessa atuação poderosa que a gente vai ter do William Dafoe, o que eu quero mais destacar para vocês aqui é justamente a sensibilidade da direção que esse filme teve. Como a maioria dos artistas precisa das suas ferramentas, sei lá, do seu pincel, né, para poder justamente fazer sua arte, poder se expressar. E o diretor, o Julian, ele usa justamente a direção como essa ferramenta para a gente justamente ter essa experiência subjetiva com esse filme. Então a maneira como esse filme foi gravado, eu acho que 90% desse filme foi filmado com câmera de mão. E eu estava vendo justamente entrevistas do diretor e do diretor de fotografia, é porque justamente eles preferiram essa opção para ter uma maior mobilidade, ter uma maior proximidade com a atuação do William Dafoe. E esse estilo um pouco chacoalhado, sabe? Já que ele tá gravando com a mão, um pouco mais próximo, ajuda justamente naquela intenção, como eu falei para vocês no começo do vídeo, de a gente tentar enxergar o mundo pelos olhos de Van Gogh. E é bem interessante o rumo que essa direção tomou, porque a gente consegue fazer paralelos com a vida e com as obras de Van Gogh. Eu percebi que boa parte das obras do Van Gogh são justamente autorretratos ou paisagens. E relacionando isso aqui com o filme, basicamente todas as cenas, todos os planos do filme são focados justamente nos rostos das pessoas, e algumas vezes parece que a gente está justamente como se fosse uma visão de primeira pessoa, vendo literalmente o que o ator está vendo. E alternado com isso, a gente vai ter justamente planos abertos que vão justamente contemplar a natureza, que mostram justamente o fascínio que o Van Gogh tinha com a natureza. E ter essa noção de proximidade com a história é bem interessante, porque a gente meio que acaba perdendo aquela noção de objetividade. E nesse filme a gente só tá tentando entender quem foi o ser humano por trás de todas essas obras. E quando a gente para assim para analisar friamente a história de Van Gogh, cara, é meio triste, porque ele meio que morreu, sabe? Sem ser reconhecido, só depois da morte dele, que ele foi dito como um grande artista, um grande pintor. A gente vê no filme que ele tinha noção de que ele tinha problemas mentais, que ele tinha medo de quando ele não conseguia se controlar. É um negócio assim triste e trágico. E a narrativa do filme meio que foca nesses 2 últimos anos de vida, se eu não me engano, do Van Gogh. E nesses exemplos é que eu vejo o quanto a arte é importante, o quanto a arte é foda, porque apesar de situações adversas, apesar de ser uma história adversa e trágica, a gente consegue extrair um pouco de beleza disso. E eu vou fazer aqui um gancho justamente com uma das cenas do filme, que o Van Gogh está pintando um dos quadros dele, né, o dos sapatos, e só observando esse esboço inicial, é difícil de pensar de que dali vai sair alguma coisa bonita, mas quando a gente vê a arte como um todo, quando a gente vê aquele quadro pronto, aí sim a gente consegue enxergar a beleza daquele quadro. E ao invés de analisar a vida do Van Gogh só por esses pequenos momentos, esses momentos específicos, a gente deve ver a vida dele como um todo e perceber que é possível sim, que apesar de ser uma história trágica e triste, é possível extrair um pouco de beleza. Até a próxima. Daisies on a rock, let her fly, watch her go. Daisies on a rock.